Graças a Deus. Amém, amados? O tema da mensagem de hoje, amados, hoje nós vamos falar sobre um só batismo. Repita comigo aí, um só batismo. Não é dois, não é três, é um só batismo. Amém, amados? Feche seus olhos aí. Vamos fazer uma oração. Pai celestial, Pai amado, te agradecemos, meu Deus, por mais essa oportunidade de poder ministrar a Tua graça, o Teu Evangelho. Pai querido, tira do nosso meio, Pai, todo entendimento que seja contrário a esse Evangelho da graça, toda teologia aprendida, Pai amado. Meu Deus, que a Tua igreja venha entender a revelação, que a Tua igreja venha entender a Tua graça, que a igreja venha entender o favor, Senhor amado. Pai querido, fica conosco nessa noite, que a Tua palavra venha cair na terra fértil, Pai, que a Tua palavra venha dar frutos, meu Deus. Pai amado, Pai querido, nós te pedimos, Senhor amado, toda fortaleza, Pai, que se levanta contra esse entendimento, meu Deus, que venha cair por terra agora nessa noite. Pai amado, toda fortaleza, toda altivez, toda pretensão de justiça, Pai, que venha se tornar, Senhor amado, leva nosso entendimento, leva nossa mente, Pai, à obediência a Cristo. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amados? Graças a Deus. É um tema muito delicado, amados, por se tratar de um rudimento judaico bastante usado hoje nas igrejas e nas congregações. Então hoje nós vamos falar sobre um só batismo. Amém? O tema da mensagem está lá em Efésios, capítulo 4. Graças a Deus. Livro de Efésios, capítulo 4, verso 5, amados. Graças a Deus. Amém? A nossa intenção, amados, com essa mensagem aqui, não é confrontar a sua religião. A nossa intenção com essa mensagem não é, amados, confrontar a sua denominação. Denominação A, denominação B. Não, a nossa intenção é levar os eleitos ao entendimento do Evangelho da graça. A nossa intenção é levar os eleitos a entender a revelação de Jesus Cristo para esse novo pacto, essa dispensação que nós estamos vivendo. Amém, amados? Então o tema de hoje é um só batismo. Amados, o batismo ele é desnecessário. O batismo com água hoje, na nova aliança, ele já não existe mais. Ele é desnecessário. Porque agora nós estamos no novo pacto, amado. E Paulo escreve as cartas, ele escreve lá em Efésios, capítulo 4, verso 5. Vamos ler, amados. Um só Senhor. Olha só, um só Senhor. Uma só fé. E um só batismo. Amém? Eu quero agradecer aqui, amados. Eu quero dar as boas-vindas, antes de nós começarmos, nossos irmãos que estão aqui assistindo o canal pelo Facebook. Tem os nossos irmãos que estão assistindo aqui pelo Facebook. Tem nossos irmãos que estão assistindo ali pelo canal Semear, pelo YouTube. Eu quero dar as boas-vindas aos nossos irmãos aí. Sejam todos bem-vindos. Fique até o final. Anote os versículos que nós vamos passar aqui, amados. E vamos fazer como o apóstolo Paulo falou aos Coríntios. Vamos comparar coisas espirituais com as coisas espirituais. Não vamos comparar coisas espirituais com o que eu acho. Vamos comparar coisas espirituais com as espirituais. Amém, amados? Então vamos ler um versículo aqui. Eu gostaria de ler um versículo com a igreja. Ele é um versículo bastante usado aí pelo sistema religioso.
Está lá em Marcos, capítulo 16. Livro de Marcos, livro histórico. Amados, não é evangelho. Isso é um livro histórico. Livro de histórico, Marcos, capítulo 16, verso 15. Esse versículo ele é muito usado aí pelo sistema religioso para amedrontar os eleitos de Deus. Eu vou te mostrar o porquê. Vamos ler aqui, capítulo 16, verso 15. Graças a Deus. Vamos lá? E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será o quê? Condenado. Amados, graças a Deus. A primeira coisa que nós devemos fazer quando nós lemos as Escrituras Sagradas, quando você vai ler um versículo desse aqui, a primeira coisa que você deve fazer é se posicionar na palavra de Deus. Você precisa saber se posicionar corretamente nas Escrituras. Porque se você não fizer isso, se você não se posicionar, você nunca irá entender o Evangelho da Graça. Se você não se posicionar nas Escrituras, você nunca irá entender a revelação de Jesus Cristo para a igreja desse novo pacto. Então é preciso que você se posicione nos Evangelhos. Nós aprendemos aqui nas terças-feiras que o Evangelho é o quê? É Mateus, Marcos, Lucas e João? Não, isso são livros históricos. Os Evangelhos são Romanos a Hebreus. De Romanos a Hebreus, isso é o Evangelho. Isso é a revelação de Jesus Cristo para a igreja hoje, nos dias de hoje. Então é preciso que você se posicione. Porque olha só o que Jesus disse aqui, amados. Vamos nos posicionar. Olha só o que Jesus disse. Os irmãos que estão nos assistindo aí, amados, eu vou postar aqui embaixo, queridos, os versículos que nós vamos ler hoje, bastante versículos. Olha só o que Jesus disse aqui, ó. E disse-lhes. Então ele está dizendo para alguém. Ide por todo o mundo, pregue o evangelho. Quem crê será salvo. Quem não crê no evangelho será condenado. Amados, o livro histórico de Marcos 16, Jesus não está falando com os gentis. Essa passagem aqui, Jesus não está falando com os gentis. Jesus está falando com os judeus, amados. Olha o que Jesus disse. Jesus disse para os discípulos, para os 11 discípulos: se vocês pregarem o evangelho e eles crerem no evangelho, eles serão salvos e eles não serão condenados. Mas aí tem um porém, amados. O sistema religioso, ele se apoderou desse versículo de uma forma errada, em aplicar para a igreja hoje do novo pacto. Eles se apoderaram desse versículo aqui e hoje eles aplicam na igreja da nova aliança, da igreja do novo pacto. O que mais você ouve aí hoje? Quando você vai lá fora falar com os eleitos de Deus, quando você vai pregar a mensagem, eles vão falar o quê? Ô irmão, se crer e não for batizado, você não será salvo. Tem que crer, tem que ser batizado, porque senão você não será salvo. Mas olha só, amados, vamos entender algo. O batismo de João falou que era para arrependimento. João não falou que era para salvação. Então por que eu tenho que me batizar para ser salvo? Se João falou que o batismo dele era para arrependimento, não para salvação, amados. Olha o tanto que o sistema religioso se contradiz. Olha o tanto que o sistema religioso nada se encaixa.
não se encaixa, amados. Se contradiz. Então, amados, nós respeitamos, mas, porém, não concordamos. Por que nós não concordamos com o batismo nas águas? Porque não está em linha com a revelação do novo pacto. Respeitamos, sim, mas não concordamos. Porque está fora da revelação, amados. Então, hoje na nova aliança, não existe mais o batismo com água. O batismo com água, hoje no novo pacto, isso é desnecessário. Só há um batismo. Que foi que nós lemos? Efésios 4, versículo 5. Há um só batismo. Então, olha só. Se eu for me batizar com água, então agora são dois. Nós vamos ver qual é esse batismo aqui que Paulo está falando. Há um só Senhor, há uma só fé e há um só batismo. Então, se eu me batizar com água, então agora vão ser dois batismos. O batismo com água e o batismo pelo Espírito Santo. Só que a Bíblia diz que há um só. Não há dois e não há três. Então, amados, vamos entender algo. Após a ressurreição de Jesus Cristo, depois que Jesus ressuscitou, Jesus já estava no novo pacto, não é isso? Então Jesus ressuscita, Jesus já está no novo pacto, Jesus já está na nova aliança, a graça já foi estabelecida, Jesus agora está aqui, amados, ó. A cruz está aqui, aqui era a lei, Jesus ressuscita, a graça já foi estabelecida, Jesus já está no novo pacto, Jesus já está na nova aliança e ele foi se encontrar com os discípulos. Ele se encontrou com o discípulo e disse: ide por todo mundo, pregue o evangelho. Quem crê será salvo, mas quem não crê será condenado. Amados, vamos entender algo. A religião, o sistema religioso, ele nunca irá te ensinar uma coisa que você vai aprender hoje aqui, amados. Você que está aqui assistindo, você que está aqui no Templo Sede, vocês que estão aí pelo YouTube, o sistema religioso, ele nunca irá te ensinar isso. E hoje você vai aprender. Na palavra de Deus, nas escrituras, na Bíblia, há dois evangelhos. Aqui há o evangelho da circuncisão e há o evangelho da incircuncisão. Então, na palavra de Deus, há dois espíritos. O espírito do mundo, o espírito de culpa, o espírito de condenação, o espírito de escravidão, e há o espírito de filiação, o espírito da verdade. Então, há dois espíritos aqui, há dois evangelhos aqui, e há dois Jesus. Mas nós vimos que há um só Senhor. Quando nós falamos que há dois Jesus, não é duas pessoas, é duas manifestações. Existe o Jesus de Nazaré, antes da cruz, Jesus de Nazaré, o Jesus histórico. Depois da cruz, agora há o Jesus Cristo ressuscitado. Então nós temos aqui duas manifestações de Jesus. Antes da cruz é um, depois da cruz é outro. Cristo ressuscitado, amados. Então hoje nós vamos ver isso aqui. Isso aqui é muito importante você entender na Bíblia, para você se posicionar correto. Presbítero, por que o chamado de Marcos 16 não é para nós hoje? Vamos entender algo, amados. Por que Marcos 16, Jesus está falando, não é para a igreja hoje, para os gentis? Por que não é? Primeiro, ide por todo mundo. Jesus estava falando para os discípulos. Então Jesus falou, ide por todo mundo. Mas olha só, amados, quem foi separado para pregar para o mundo não foi os discípulos, foi o apóstolo Paulo. Então Jesus está fazendo uma confusão? Jesus está querendo fazer uma guerra, amados? Que confusão é essa? Não há confusão, amados. Só é questão de posicionamento na palavra. Quem foi separado para ir pregar o evangelho a todo mundo foi o apóstolo Paulo.
não foi os discípulos. Vamos ver isso aqui. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, verso 15. Vamos ver aqui quem foi separado para pregar para os gentis. Quando a Bíblia fala de gentis, está falando do mundo. Então só há duas pessoas, amados. Dois tipos de pessoas no mundo: judeus e gentis. Então, se você não é da linhagem de Israel, você é um gentil. Então, olha só, quem foi separado para os gentis? Gálatas capítulo 1, verso 15. Vamos ler também o verso 16. Mas Deus me separou. Olha só, Paulo dizendo, amado: Deus me separou desde o ventre materno e me chamou. Então, foi separado ou não foi? Paulo foi chamado ou não foi chamado? Pela sua graça, quando lhe agradou, 16, a revelar seu Filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentis, não consultei pessoa alguma. Paulo foi separado, amados, para ministrar entre os gentis, entre o mundo. Mas aí Jesus falou assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Mas quem foi separado para o mundo foi quem? O apóstolo Paulo. Porque Jesus está falando com os judeus, amados. Jesus está falando para os judeus. Deixa eu dar outro exemplo aqui, amados. Marcos 16. O livro de Marcos 16, esse chamado já aconteceu. Esse chamado de Marcos já aconteceu. Esse chamado de Marcos 16 foi para o povo judeu, amados. Esse chamado não é para a igreja. Esse chamado não foi para a igreja, foi para os judeus. Olha só, um versículo bastante conhecido aqui, amados. Gálatas 1,16. Olha só, para você entender o que Paulo falou. E conhecendo Pedro, Tiago e João. Quem é Pedro, Tiago e João? Eram as colunas, não era isso? Olha só, Paulo dizendo: e conhecendo Pedro, Tiago e João, tido como as colunas, estenderam a mão à direita a mim quem? Apóstolo Paulo e a Barnabé, em sinal de comunhão. Agora, eles concordaram. Quem foi que concordou? Pedro, Tiago e João. Aqui, amados, ó. Pedro, Tiago e João. Eles concordaram, amados. O que foi que eles concordaram? Devíamos nos dirigir aos gentis. Paulo, Barnabé vão para os gentis. E eles ao quê? Aos circuncisos. O que é isso? Os judeus. Então, Pedro, Tiago e João falou assim: ó, nós concordamos. Nós três aqui concordamos. Você vai para o povo gentil. Nós vamos para os da circuncisão, os judeus. Por que Pedro, Tiago e João concordaram, amados? Por causa do chamado, queridos. Do chamado que Jesus tinha com eles. Jesus falou para eles assim, ó: vai a todo mundo e prega o evangelho. Amados, havia judeus espalhados por todo mundo, amados. Então eles concordaram, por quê? Por causa do chamado que eles tinham de Jesus. E Paulo vai para os gentis. Para onde? Para todo mundo. Deixa eu dar outro exemplo. Também, amados, outro exemplo também, que nós vamos entender aqui. Eles não poderiam pregar o evangelho, como Jesus falou, porque o evangelho estava oculto. Havia o evangelho da circuncisão, mas o evangelho que era separado para o mundo, para os gentis, esse evangelho estava oculto. Então Jesus não poderia falar para o discípulo: vai e prega o evangelho a todo mundo. Como? Se eles não tinham um evangelho. Eles tinham o evangelho da circuncisão. O evangelho da circuncisão é para judeus, não é para gentis, não é para o mundo. O evangelho para o mundo é o evangelho da graça. Olha só aqui, queridos. Vamos ver aqui. Colossenses, capítulo 1, verso 26. O ministério que esteve oculto, olha só,
durante épocas e gerações. O que Jesus está falando aqui, amado? Durante dispensações. São 7 dispensações, não é isso? Então, desde lá atrás, o ministério esteve oculto, durante épocas e durante gerações. Ninguém conhecia esse evangelho. Esse evangelho foi revelado ao apóstolo. Esse evangelho foi revelado ao apóstolo Paulo no terceiro céu, amados. Olha só, o ministério que esteve oculto durante épocas e geração, mas agora foi manifestado aos seus santos. Vamos ler o 27. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios, entre o mundo, a gloriosa riqueza deste ministério. A gloriosa riqueza deste ministério, o ministério da graça. O que é o ministério da graça? Cristo em vocês. Você viu que o apóstolo Paulo prega? Que nós fomos transportados para o reino do seu Filho? Cristo em vocês. A esperança da sua glória. Então, amados, esse evangelho da graça, Jesus não poderia enviar os 12 para pregar, os 11 para pregar esse evangelho, porque esteve oculto e foi para o apóstolo dos gentios, amados. Então também tem outro exemplo que eu quero dar para a igreja hoje, quero te mostrar aqui, amados. Porque os judeus raramente eles falavam com os estrangeiros. Os judeus raramente falavam com os estrangeiros, amados. Havia uma inimizade entre gentio e entre judeu. Havia uma inimizade. Havia um preconceito judaico. Eu não sei se os irmãos lembram, mas os irmãos aqui da internet devem lembrar. Houve uma vez que Jesus esteve com aquela jovem cananeia. Aquela jovem, ela era gentílica. Então Jesus estava andando, de tanto aquela jovem insistir, de tanto os discípulos insistir, Jesus parou e não respondeu palavras. Você vai ver que lá em Marcos, capítulo 15, 23, Jesus não respondeu palavras com essa jovem. Aí de tanto insistir, Jesus foi falar com ela. Por quê, amados? Os judeus e gentis, eles não se entendiam muito bem. Eles tinham suas diferenças, amados. Judeus tinham seus preconceitos judaicos. Eles não concebiam que os gentis pudessem receber as palavras. Eles não concebiam que os gentis pudessem participar das promessas, das profecias, dos mandamentos dos seus antepassados. Como que Jesus vai mandar os 12 discípulos se havia essa desaversa entre eles? Como, amados? Por isso que os chamados de Marcos 16 não é para esse novo pacto. Então, quando Jesus disse, vão, pregue o evangelho a toda criatura, Jesus está falando do evangelho da circuncisão. Jesus está falando do evangelho do reino, o evangelho que preparava os judeus para os acontecimentos no ano 70. Jesus disse, vão e pregue o evangelho. Se eles crerem, eles vão ser salvos. Salvo do juízo, amados, que aconteceu no ano 70. Quem não crê nesse evangelho será condenado. Você vê hoje aí, lá em Israel, até hoje tem judeus lá que não crê no Messias. Tem judeu lá que ainda não crê, estão esperando o Messias ainda. Não creram em Jesus Cristo. Não creram no filho de José. Então esse evangelho, eles preparavam os judeus para aquela época, amados, para aquele acontecimento. Porque havia judeus espalhados por todo o mundo. Então as boas novas da época eram o quê? O Messias já está aqui. O Messias, Jesus é o Messias. O Messias já está entre nós, amados. Ele veio, ele já está entre nós. Essa era a boa notícia. Então todos que creem nessa palavra, todos que foram batizados pela essa palavra, foram salvos. Salvo de quê, presbítero? Salvação eterna? Não, amados. Salvação do juízo. Salvação do ano 70. Das profecias que se cumpriram
as profecias de Daniel. Até o próprio Jesus, o Messias, profetizou. Não é salvação eterna. O sistema religioso, ele diz, se não crer, não for batizado, você não vai ser salvo. Mas lá Jesus não está falando disso, amados. Porque a salvação eterna ocorreu na cruz. Vocês lembram que nós falamos que Jesus ele esteve com os discípulos depois da cruz? Lembra que nós falamos que Jesus esteve com os 12 depois da cruz? Depois que a graça já foi estabelecida? Então vamos ver aqui, amados. Hebreus capítulo 5. Olha só, amados. Verso 9. E sendo ele consumado, veio ser a causa da eterna salvação. A salvação eterna ocorreu onde? Na cruz, na consumação. Ali ocorreu a salvação eterna. Então Jesus está falando de que ali para os judeus? Do ano do juízo, que viria sobre Israel. Jesus não está falando de salvação para a eternidade. A salvação ocorreu na cruz, sendo ele consumado, amados. Então ele veio ser a causa da eterna salvação. Por isso que ele diz, quem crê será salvo, quem não crê será condenado. E muitos judeus foram condenados. Muitos judeus foram mortos. Israel foi destruída, amados. Famílias foram saqueadas. Judeus foram presos. General Tito destruiu o templo, amado. A maior ícone da lei. Então tudo isso foi destruído. E tudo isso aconteceu no ano 70. Então nós não podemos trazer Marcos 16 para os dias de hoje. Não podemos trazer livros históricos, amados, fatos históricos, para aplicar na igreja como doutrina. Não pode. Isso foi fatos históricos. Nossa doutrina, a doutrina desse novo pacto, dessa nova aliança, da igreja da graça, é de Romanos a Hebreus, que foi Jesus revelou e o apóstolo Paulo escreveu. Então a guerra veio, os judeus foram destruídos. Por que que nós não podemos trazer Marcos 16? Olha só, Romanos 6. Vamos ver aqui, Romanos 6, capítulo 3. O que que o sistema ensina aí? Se crer e for batizado é salvo. Mas olha só o que que o Evangelho nos ensina. Não sabeis que todos foram salvos? Foram batizados em Cristo Jesus? Olha só, amados. O que que o Evangelho nos apresenta aí, ó? Ou não saber que todos, quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Todos nós, todos os eleitos de Deus, foram batizados na sua morte. Fomos batizados, não será batizado. O que foi que Jesus falou? Se crer e for batizado, será. Botou para o futuro, porque Jesus não estava no ano 70. Jesus estava aqui, amado, ele ressuscitou. Ainda vai vir um ano 70, então será salvo daquele ano 70. Mas antes da cruz, fomos batizados na sua morte. Você viu como é importante a gente se posicionar correto nas Escrituras? É importante você entender um pouco do contexto histórico. É importante você entender um pouco do contexto bíblico, para você não ser enganado aí fora, amados. Certa vez, Jesus estava andando e os discípulos, amados, eles viram aquela grandiosa arquitetura moderna, né? Os discípulos estavam andando com Jesus, ele viu o ícone, aquela coisa grande, aquela arquitetura, aquela grandeza construída pelos judeus. Jesus falou assim, ó, vocês estão vendo isso aí? Não vai ficar pedra sobre pedra. Os discípulos quando eles olharam, eles viram aquelas grandezas.
Jesus falou, não vai ficar pedra sobre pedra. Vai vir um juízo. General Tito veio e quebrou tudo, amados. Os romanos veio e destruiu tudo. Israel foi toda destruída. Então, os acontecimentos de Marcos 16 era isso, amados. É isso que Jesus estava mostrando para aquela época, aquela geração, aquela dispensação ali. Não é por os dias de hoje, porque hoje nós já fomos batizados na sua morte. Fomos batizados em Cristo. Não podemos doutrinar a igreja com livros históricos. A doutrina da igreja tem que ser pelo Evangelho, amados. A salvação eterna ocorreu na cruz. A nossa justificação ocorreu pelo batismo. Você foi justificado pelo batismo. Você foi reconciliado pelo batismo. Você foi salvo pelo batismo, amados. O batismo está muito além do que é pregado aí fora. Eles acham que o batismo, quando você mergulha a pessoa, traz a pessoa de volta, os pecados dela ficaram lá na água. Agora você é uma nova criatura. Batismo não é isso, amados. Está muito além disso. Está muito além. O batismo nos reconciliou, nos justificou, nos redimiu das maldições, nos redimiu do pecado. Então está muito além disso. Então o batismo com água hoje no novo pacto não tem valor. Ele é desnecessário. Porque hoje nós somos batizados na sua morte. Nós fomos batizados com Cristo, amados. Vamos então ver aqui, amados. Vamos ver aqui o que Jesus revela e Paulo escreve. Romanos 6, verso 3. Fomos batizados. Olha só, amados. Vamos entender vamos entender aqui, amados, o tempo verbal. Fomos batizados. Não seremos batizados. Nós fomos batizados lá atrás, na morte. Olha só o próximo versículo aqui, Gálatas. Um só batismo, não é isso? Olha só. Vamos ler isso aqui. Gálatas. Romanos. Vamos ver aqui o próximo. Que amados, achei. Gálatas capítulo 3, verso 27. Olha só. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Todos quantos fostes batizados, não serão batizados. Você viu que aí se crê e for batizado. Mas nós não vamos ser batizados, nós já fomos batizados. Então você tem duas bases aqui, amado. Em Romanos 6. Agora olha só aqui em Gálatas. Gálatas 3:27. Fostes batizados em Cristo. Você viu que o contexto está no tempo passado, fomos batizados? Porque hoje você já foi batizado. Você não será, você já é batizado. Você já foi batizado. Amém, amados? Então só há um batismo. Porque se eu faço um batismo por imersão aqui, amados, agora será 2. Então eu estou fazendo o quê? Estou saindo da palavra. Então depois que veio essa revelação, amados, essa igreja aqui tem mais de 20 anos, queridos. Aqui ninguém é marinheiro de primeira viagem. Todo mundo que conhece a Bíblia, aqui tem mais de 20 anos essa igreja. Aqui fazíamos batismo, hoje a gente não faz mais. Por causa da revelação, amados. Por causa do entendimento. Se eu batismo um irmão aqui hoje, agora são 2. Eu não vou profanar o sangue. Não posso fazer outro batismo. É um só batismo. O que foi que nós lemos lá em Gálatas? Perdão, lá em Efésios 4. Um só Senhor. Um só batismo. Agora é o batismo do Espírito Santo. Presbítero, então por que aí todo mundo faz batismo aí fora, presbítero? Por que todo mundo faz? Amados, foi aquilo que nós falamos. Há 2 evangelhos.
Eles estão seguindo o quê? O evangelho da circuncisão. No antigo pacto, o batismo era válido. No antigo pacto tinha o seu valor, mas no novo não, amados. Nós vamos ver isso aqui na palavra. Muitas igrejas ainda, amados, não conseguem entender. Muitas igrejas não conseguem entender quando Jesus Cristo revela que há um só batismo. Eles não conseguem ainda entender. O sistema aí, ele ensina o quê? Que é o batismo na água, né? Vamos entender aqui, amados. O batismo com água. Depois tem um batismo com Espírito, não é isso que eles falam aí? Com Espírito. Então aí já foi para 2. Depois eles falam o quê? Que tem o quê? O revestimento do Espírito, não é isso? E depois, aí já foi para 3. Depois eles falam o quê? Que tem o quê? Tem a busca dos dons, né? Então são 4. E aí, quem está certo? Eu prefiro ficar com a palavra, amados. Temos que estar em linha com os evangelhos. Você tem que estar em linha com o evangelho da graça. Se é um, não é 2, amados. Então hoje nós vamos ver na Bíblia qual é o batismo que está em vigor. Qual é o batismo que está valendo hoje para esse novo pacto, amados. Só quero dizer para os irmãos que nós não somos contra o batismo. Nós acreditamos que houve uma época lá atrás que ele teve o seu valor. Mas hoje é desnecessário. Hoje ele não vale. Vamos entender algo. O que significa o batismo? O batismo na antiga aliança, ele era visto como um rito. Ele era visto como uma sombra. O batismo no antigo pacto, ele era visto como uma sombra do que viria no futuro. O batismo não começou com João Batista. O batismo por imersão, por purificação de água, já começou lá no começo. Não foi João Batista que trouxe o batismo. Isso era uma prática judaica, mas isso é um rudimento judaico. Então o batismo é visto como um rito, como uma sombra, como um símbolo do verdadeiro batismo que está por vir em Jesus Cristo, que é o batismo do Espírito Santo. Então vamos entender, amados, que no antigo pacto, eu quero que os irmãos entendam algo. Na Bíblia, o antigo pacto, o antigo aliança, o antigo concerto, muitas coisas aqui na Bíblia são sombras. Às vezes você está lendo aqui, mas muita coisa são sombras. São sinais que ainda vão acontecer, são símbolos. Deixa eu dar um exemplo. A circuncisão. A circuncisão no antigo pacto era feita no prepúsculo masculino, não é isso? Na criança. Hoje a circuncisão, ali era uma sombra. Hoje a circuncisão é feita aqui, ó, no coração. Você pode ver lá isso, lá em Romanos 2:29, você vai ver que hoje a circuncisão é feita aqui no coração. Mas antes havia a circuncisão no prepúcio. Então era uma sombra do que viria. Outra coisa mais que nós temos que entender, a unção do Espírito Santo. Unção com óleo. Você vê que a nossa igreja hoje, você pode até procurar aqui, amados. Eu mesmo nunca vi mais. Nossa igreja hoje, ela não usa mais óleo. Você já prestou atenção? Óleo da unção. Nossa igreja não usa mais óleo, porque era uma sombra do que viria, amados. Era um símbolo. No antigo pacto eles usavam, mas no novo pacto não. Porque hoje a unção é o Espírito Santo. A unção não é um óleo comprado no mercado, não, amados. A unção hoje do novo pacto é o Espírito Santo. Olha só isso aqui, amados, na Bíblia. Vamos aqui colocar aqui. Romanos, 2 Coríntios. Graças a Deus. 2 Coríntios, aqui achei. Olha só, amados, como é importante. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 21. Mas o que nos confirma com Cristo, é o que nos ungiu. É quem? É Deus. Quem foi que te ungiu? É o pastor? Quem foi que te ungiu? Foi o óleo de Olívia? Quem foi que te ungiu? Quem foi que te ungiu foi Deus, amados.
nós já temos a unção dos santos. O que é a unção dos santos? 1 João, capítulo 2, verso 20. Vai lá que você vai ver o que é a unção dos santos. Nós já recebemos a unção dos santos. E quem te ungiu foi quem? Foi a igreja, eu fui ungido pela igreja lá do sei das quantas. Não, quem te ungiu foi Deus, amados. Por isso que essa igreja não usa mais óleo. Não sei se você já viu. Eu, particularmente, amados, eu nunca vi. Então o que acontece? Nós estamos avançando para a maturidade cristã. Então o batismo com água era um rito. Ele era a sombra do verdadeiro batismo que estava por vir lá na frente. Lá no novo pacto, amados. Então muita coisa no antigo concerto, muita coisa no antigo pacto ainda era sombras. Vamos ver aqui, amados. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia aí. Você pode acompanhar aqui também. Vamos ver aqui. Números. Vamos lá para o antigo concerto. Números capítulo 19. Vamos ver quando que começou esse negócio de batizar, de purificação por água. As pessoas acham que foi pelo João Batista, mas não foi, amados. Isso já havia em todo o antigo concerto. Números, capítulo 19, verso 3. Olha só o que a Bíblia diz. Quem tocar num cadáver humano e não se purificar, contamina o quê? O tabernáculo do Senhor. E será eliminado de Israel. Ficará impuro, porque a água da purificação, olha só, amados, não foi derramada sobre ele. E a sua impureza permanece sobre ele. Então não foi João Batista que começou, amados. Isso já veio das práticas judaicas. A purificação por água já é o do antigo conceito, já vinha lá de trás, amados. Era um costume dos judeus. Os judeus tinham esse costume, amados. Se alguém ficasse impuro, eles se batizavam, eles se purificavam com água. Eles se purificavam pela lavagem, amados. Então a purificação com água já houve no antigo pacto. No exílio babilônico, 70 anos de cativeiro lá no exílio, eles se purificavam. Eles se batizavam. Os judeus se batizavam, os profetas se purificavam, os discípulos de Jesus batizavam, mas Jesus não batizava. Quem batizava era quem? Os discípulos, os profetas, os judeus se lavavam, se purificavam, eles se batizavam. Isso é um rudimento do povo judeu. E hoje o povo traz para a nova aliança. Isso é um erro gravíssimo, amados. Isso é profanar o sangue da aliança. Então o batismo com água para os judeus era um rito de purificação. Era para remissão de pecados. Não é para salvação. A religião ele se contradiz tanto que eles falam que é para salvação. Mas o próprio João Batista falou que era para o quê? Remissão de pecado. Era para arrependimento. Olha só o que a Bíblia diz aqui. Marcos capítulo 1, verso 4. 1, verso 4. Apareceu João Batista no deserto. E pregando o batismo de quê, amados? De salvação? De arrependimento. Você viu o tanto que nada se encaixa nesse sistema religioso aí inventado? Esses dogmas engessados, ensinamentos humanos, nada se encaixa na verdade do Evangelho? Então João Batista batizava para remissão de pecado. Isso é válido no antigo pacto. Mas hoje você que está aqui nos assistindo, você que está ali, você que está no templo sede, você não está no antigo pacto, você está no novo pacto. Você está na graça. A dispensação da graça, amados. Hoje não é mais válido. Então aquele ato de João Batista era apenas uma sombra do que viria, amados. O próprio João Batista disse isso. Vamos ver aqui, queridos.
Vamos ver aqui Mateus capítulo 3, verso 11. O próprio João Batista disse, olha só: eu batizo com água para arrependimento, mas depois de mim virá um que mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele batizará com o Espírito Santo. Olha o que Paulo disse aqui, amados. Olha só o que João Batista disse aqui: eu batismo com água para arrependimento, mas aí vai vir um aí que vai batizar com o Espírito Santo. Presbítero, o Espírito Santo é sair rodando, pulando, chutando cadeira, subindo na parede? Não, amados. Batismo com fogo não é isso. É o fogo purificador. Vai vir um que vai batizar com fogo purificador. Isso é o batismo com fogo. Mas aí as pessoas hoje, amados, sempre tem um jeitinho, né? Não é isso? As pessoas sempre criam um jeito. Mas, presbítero, eu sei como é que é, presbítero. O batismo com água, ele não tira pecado. Eu sei que não tira pecado. As pessoas falam isso. Se você for mostrar na Bíblia, amados, as pessoas vão falar isso. Eu sei, presbítero, que não tira pecado. É só uma confissão de fé. Não é isso que eles falam? É só um testemunho, para que todos vejam. Amados, a graça nos ensina a viver por fé. A graça não te ensina a viver por vista. Então, se você for querer viver por vista, se você quiser viver por vista, esse caminho aí não é o caminho da graça. A graça insiste em viver por fé. A fé é o quê? É o firme fundamento de coisas que você não está vendo. Então, se você quer ver algo, amados, você está vivendo pela lei. O que é que os judeus buscavam? Os judeus buscavam sinais. Os gregos buscavam sabedorias. Então, se você quer viver por vista, você não está vivendo mais pela graça. Então, amados, nós não podemos mais querer viver pela lei, amados. Isso era uma prática da lei. O batismo hoje, ele é desnecessário nessa nova aliança, porque era um costume judaico. E outra, amados. Mas, presbítero, Jesus, ele batizava. Então, se Jesus batizava, nós temos que batizar. Amados, quem batizava eram os discípulos. Jesus, ele não batizava. Vamos ver isso aqui na Bíblia. João 4, versículo 1. Vamos ler também o 2. Vamos ler? Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora, vamos ler o 2. Embora não fosse Jesus que batizava, mas os seus discípulos. Não faz sentido Jesus batizar, amados, porque Jesus veio trazer o batismo com fogo. Então Jesus não batizava. Quem batizava eram os discípulos, porque era o ministério deles, amado. O ministério da circuncisão. Era o evangelho que eles tinham na época, era esse. E esse ministério da circuncisão tem que batizar. É lei, é judaísmo. É o rudimento, tem que fazer, amados. Presbítero, mas Jesus batizou. Então por que Jesus foi batizado? Jesus foi batizado para dar exemplo para nós. Amados, Jesus não foi batizado para dar exemplo. Por que não foi? Porque Jesus batizou, presbítero. Então se Jesus batizou para dar um exemplo, para que nós batizamos também. Irmão, Jesus não batizou para dar exemplo. Vamos ver aqui na Bíblia, você vê. Olha só, Lucas, capítulo 3. Porque se Jesus tivesse batizado para dar o exemplo, ele teria que ser o primeiro a ser batizado, não é isso? Então Jesus teria que ser o primeiro. Então eu vou me batizar aqui, ó. Aí depois que eu me batizar, aí vocês se batizam. Então Jesus teria que ser o primeiro, já que é um exemplo, mas não foi. Olha só. E aconteceu, Lucas capítulo 3, versículo 21.
quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus foi, e quando eles estavam batizando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu. Então olha só, quando todo o povo estava batizando, Jesus veio e se batizou também. Então ele não foi o primeiro, havia um povo que tinha sido batizado antes de Jesus. Então Jesus não batizou para dar exemplo hoje para você que está na nova aliança. Jesus ele se batizou para cumprir a lei, amados. Jesus ele veio, nasceu debaixo da lei. Então se Jesus nasceu debaixo da lei, ele veio cumprir com a lei. Por isso que lá em Lucas 16 diz que Jesus cumpriu com a lei e com os profetas. Olha só, vamos ver isso aqui, amados. Números capítulo 8. Vamos lá para o Antigo Pacto. Números capítulo 8, versos 5, o 6 e 7. Jesus se batizou para cumprir a lei, porque o ministério de Jesus era um ministério sacerdotal. Então o ministério do sacerdote só poderia dar continuidade se ele se batizasse. Você pode ver que o ministério de Jesus começou depois do batismo, não começou antes. Começou depois do batismo. Por quê? Depois do batismo começa o ministério dos sacerdotes. Olha só, Números capítulo 8, verso 5. Vamos ler o 6 e o 7. Olha só, o que Moisés disse. Toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica os sacerdotes. E purifica, assim lhe fará para purificar, expande sobre eles água da expiação, e sobre toda a sua carne farão passar navalha, e lavaram seus vestidos e se purificaram pela água. Então, amados, isso aqui era uma prática dos judeus. Todo ministério de sacerdote tinha que se lavar. Por isso que Jesus foi batizado, para dar início ao ministério sacerdotal. Então Jesus teve que cumprir a lei. O próprio João Batista disse isso. Olha só aqui, amados. Números. Perdão. Os irmãos que estão aqui no templo sede. Os irmãos aí do Face, do YouTube, vou postar aqui. Mas olha só, amados. Aquilo que nós falamos, ó. Olha só. E assim lhes fará, para purificar, expangendo sobre eles água da expiação. Então, todas as pessoas, os levitas que eram separados para esse ministério, teriam que se lavar pela água. Vamos lá ver o que João Batista disse aqui, amados. Jesus ele teve que cumprir com a lei, olha só. Mateus capítulo 3, verso 14. Então veio Jesus da Galileia ao Jordão para ser batizado por João Batista. João Batista tentou impedi-lo. Olha só o que a Bíblia diz, amado. João Batista tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu venhas a mim? João Batista fez uma pergunta. Respondeu Jesus: deixe por enquanto. Olha só, o próximo. E respondeu João Batista: deixa assim por enquanto. Quer dizer, João Batista, ó, bico fechado, deixa por enquanto. Quer dizer, lá na frente, isso aqui é sombra, João Batista, isso aqui é sombra. Lá na frente vai vir um verdadeiro batismo. Deixa por enquanto, para que eu venha se cumprir a justiça, cumprir a lei, amados. Então Jesus veio para cumprir com a lei. Então, amados, o batismo hoje, ele vogou até quando? Até quando vogou o batismo com água? Até quando, amados, que começou o batismo com o Espírito? Vamos ver isso aqui na Bíblia. A Bíblia diz que até o dia da reforma. Hebreus 9, versículo 9, verso
10. Até o tempo oportuno da reforma. O batismo de João Batista veio até o tempo oportuno da reforma. Depois, quando chegou aqui na reforma, agora não precisa mais. Amados, não sou eu que estou dizendo, está no Evangelho, queridos. Isso não é doutrina da graça, dessa igreja da graça. Isso não é doutrina do ministério semear, não é doutrina de ministério semear nenhum. Isso aqui não é doutrina de pastor, de presbítero, de bispo, não é doutrina de ninguém. Está na Bíblia. O batismo foi válido até a reforma, o tempo oportuno da reforma. Vamos ver isso aqui. Hebreus capítulo 9, versículo 9. Hebreus 9, verso 9. Isto é uma ilustração. Vamos ler. Isto é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeita. Olha só, amados, antes de nós continuarmos aqui. Olha só. Sacrifícios oferecidos, ofertas oferecidas, não podia dar ao adorador uma consciência perfeita. As pessoas ficam se sacrificando aí pela religião. Paga preço daqui, acha que está fazendo alguma coisa para Deus. Não está fazendo nada para Deus. Não pode trazer uma perfeição, uma consciência perfeita, amado. Tudo que você faz para ter um bom posicionamento para Deus, você está fazendo da forma errada. Porque hoje você está na graça. Não é você que faz, é Cristo que fez por você. Olha só, vamos continuar o 10. Eram apenas prescrições que tratavam de comidas, de bebidas e de vários cerimoniais de purificação. Olha só, de vários cerimoniais de purificação com água. O que é isso? Outras traduções, você vai ver abluções. Abluções é o que? Batismo. Purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até a nova ordem. Foram impostas, em outras traduções, até o tempo da correção. Até o tempo da reforma. Presbítero, e quando é que começou essa reforma? Aonde foi a reforma? A reforma foi na cruz. O tempo oportuno da reforma foi na cruz. O tempo da correção foi na cruz. O tempo da nova ordem foi na cruz, amados. Isso era válido até a cruz. Aí se vocês estão continuando aí, então já aconteceu, amado. O tempo da reforma já aconteceu. Então, a partir da cruz, o batismo com água não tem mais valor nenhum. Não limpa pecado, não faz nada. As pessoas se contradizem tanto, amados. As pessoas se contradizem tanto que a briga lá fora é essa. Não, a denominação A batiza no rio. Nós batizamos no rio. A denominação B batiza no batistério. A briga é essa aí lá fora. Eu batismo no rio, eu batismo na piscina. Não, na piscina não batiza porque o pecado do irmão vai ficar lá. Aí quando vem o outro vai pegar o pecado do irmão. Já viu isso na Bíblia? Então, amados, a tradição, eles se contradizem, queridos. Não há esse negócio de batismo no novo pacto. Nós já fomos batizados em Cristo. Graças a Deus, amém, amados? Porque nós avançamos para a maturidade. Nós já avançamos para a perfeição. Vamos ver aqui. Hebreus capítulo 6, verso 1. Já lemos várias vezes esse versículo, amados. Esse versículo aqui, ele é um versículo muito rico em detalhes. Há uma revelação muito forte nesse versículo aqui, amados. Olha só. Portanto, deixamos. Vamos deixar ou vamos continuar fazendo? Olha só, Hebreus capítulo 6, verso 1. Amados, há uma revelação tremenda nesse versículo. Vamos entender algo aqui.
Portanto, deixamos. Quer dizer, passa lá para trás, ó. Aqui não, nós já deixamos. Deixamos os ensinos elementares. O que é ensinos elementares? São as primeiras doutrinas. O que é ensinos elementares? São os primeiros fundamentos. Deixamos os primeiros fundamentos e avancemos para a maturidade, para a perfeição, sem lançar novamente os fundamentos de arrependimento de atos que conduzem à morte da fé em Deus. Vamos ler o próximo, o versículo 2. Olha só. Não é doutrina de igreja não, amados. Isso é evangelho. Da instrução a respeito de batismo. Vamos deixar ou vamos continuar? Quer continuar ou quer deixar? Quer viver no antigo pacto ou quer viver no novo pacto, amados? Isso não é doutrina minha, de bispo, de pastor, de nada, de igreja, não. Isso é o evangelho. Eu só estou apenas mostrando para os irmãos aí. Então você que está nos assistindo aí, você quer deixar ou você quer continuar? Olha só. Vamos lá, o 2. Da instrução a respeito de batismo. Da imposição de mão. Da ressurreição de mortos. Do juízo eterno. O que é mais feito aí fora aí? Vem cá, vem cá. Deixa eu orar por você aqui. Vem cá, vem cá. Vem cá, vem. Vou botar a mão na sua cabeça. Vou orar por você. A Bíblia fala o quê? Deixamos. Doutrina de ressurreição de mortos. O que é doutrina de ressurreição de mortos, presbíteros? Presbítero, o que é doutrina de ressurreição de mortos? Hebreus capítulo 2, verso 14, a Bíblia diz que o diabo foi aniquilado. O que o sistema fala aí? É o diabo que está na sua vida. Então ressuscitou, então? Agora você ressuscitou o que morreu? O diabo está aí na sua redor. Então você ressuscitou? Ressurreição de mortos. Se Deus aniquilou, se Jesus aniquilou, o diabo está aniquilado, morreu, acabou. Mas aí estão fazendo o que aí fora? Ressuscitando o diabo. Ressurreição de mortos. Você não prospera porque é o diabo que está na sua cola. Você não tem uma vida boa por causa do diabo. Você está assim por causa do diabo. Por causa do diabo. Amados, então ressuscitou então o morto? Você está vendo que tem que estar em linha com o evangelho? Hebreus 2,14, o diabo foi aniquilado, amados. Foi destruído. Outra coisa que é usada aí fora. Instrução a respeito do juízo eterno. Vai aí, anda no sistema aí que você vai ver o que acontece. É o Apocalipse. É o número da besta. É o juízo eterno. Você vai, o outro fica, você não vai, porque você não vai ser salvo. É o juízo eterno. É o que mais é pregado aí fora. Deixamos, amados, não sou eu que deixamos e avancemos para a maturidade. Descanse, amado, na graça. Descanse na perfeição, amados. Você hoje já é batizado. Você hoje já é justificado. Hoje você já é salvo. É isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando, amados. Para que nós descansamos na graça. Então, amados, o batismo com água, ele tinha sua importância. Mas era no antigo pacto. Hoje, no novo pacto, não há mais. É preciso a gente falar sobre esses assuntos, queridos, para poder fundar, firmar a doutrina da graça. Para que amanhã, essa semana não, acho que foi mês passado, foi amor? Mês passado, a minha filha, ela vai fazer agora 12, né? 11, ela tem 11. Ela vai fazer 12. Então nós aprendemos que, amado, essa igreja tem 20 anos, querido. Ninguém aqui é marinheiro de primeira viagem. Nós aprendemos aqui, há muito tempo atrás, que uma criança com 12 anos tinha que batizar. Aí a minha filha chegou em mim, pai, eu preciso batizar? Eu falei, querido, filha, você já foi batizado em Cristo. Cristo já te batizou, você foi batizado na sua morte, na morte dele. Você não precisa fazer rudimentos judaicos, porque você tem que avançar para a maturidade. O apóstolo Paulo falou assim, enquanto o primeiro tabernáculo estiver erguido, olha só, amados, como isso é importante. Quando o primeiro tabernáculo
estiver erguido, o segundo tabernáculo não vai vir. Quer dizer, as bênçãos da nova aliança, as bênçãos do novo pacto, não vai vir, amados, porque o primeiro está erguido. O primeiro tabernáculo de Moisés, as doutrinas, mandamentos, rudimentos, cerimoniais, estiver erguido na sua vida, o segundo tabernáculo não vai vir. As bênçãos que você precisa para o novo pacto, você não tem. As promessas do novo pacto, você não vai herdar, porque a sua fé está morta. Não foi isso que nós lemos aqui agora aqui atrás? Não conduz à morte da nossa fé? Então tudo aquilo que você for receber, você não recebe, porque a sua fé morreu por causa do primeiro tabernáculo. Está erguido, amados. Então, amados, nós temos que avançar para a maturidade. Então, todos os eleitos já foram batizados. Todos os eleitos de Deus já foram batizados na sua morte, na morte de Cristo. Eles já foram batizados em Cristo. Vamos ler aqui, 1 Coríntios, já estou encerrando, amados. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 13. Vamos ler esse último versículo para nós dar encerramento na palavra. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 13. Vamos ler? Pois todos fomos batizados em um só Espírito. Em um Espírito formado por um corpo, que é judeu. Olha só como é interessante isso aqui, amado. Quer judeu, quer grego, quer servo, quer livre, quer escravo, e todos temos bebido do mesmo Espírito. Então, amados, creu, foi batizado, creu, foi revestido, creu, foi selado, creu, foi dado de beber o mesmo Espírito. Amém? Assim seja e assim diz o Senhor. Eu agradeço a oportunidade. Vamos se pôr de pé, amados. Vamos fazer uma oração. Eu quero agradecer a oportunidade. Os irmãos que estão nos assistindo aqui, eu quero agradecer aos irmãos. Nós temos um canal, uma linha de transmissão, amados. Amados, a nossa linha de transmissão é um número pelo WhatsApp. Esse número do WhatsApp, vou pedir para a Elaine colocar aqui, amados. Temos uma linha de transmissão, uma linha de WhatsApp. Esse número do WhatsApp, uma vez por semana, nós estamos postando devocionais da graça. Assuntos sobre a graça, programação da igreja, vídeos sobre a graça. Então, também esse número também ele é usado para os irmãos poderem tirar algumas dúvidas. Presbítero, eu não entendi quando você falou do diabo tal. Me explica esse negócio. Então, amado, nós temos esse número aí. Esse número, ele vai te... Aqui, ó. 9863-4151. Esse número não é um grupo. Não é um grupo onde todo mundo conversa. Isso é uma linha de transição. Então nós vamos... Essa linha de transição, amados, você adiciona lá, você que quer participar, você que está aí nos assistindo, você pode adicionar e você vai receber os devocionais da graça. Amém? Feche seus olhos aí, vamos orar. Pai Celestial, Pai amado, te agradecemos, meu Deus, por essa palavra. Te agradecemos, Pai, por o Senhor ter falado do nosso entendimento, do nosso coração. Meu Deus, fique conosco, Pai amado, nos leve em paz, nos cobre com o teu sangue. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas aí, bem forte, amados.